Olá, hoje eu vou estar ensinando aqui como que a gente pode fazer a compilação dos arquivos de LaTeX, né, os arquivos .tex, mas não utilizando propriamente aqui o TextStudio, e sim utilizando aqui o PyCharm, né, que é para utilizar a linguagem aqui em Python. Então o que eu vou mostrar aqui é como que a gente pode fazer a compilação com um código só, fazer toda a compilação do LaTeX, né, sem precisar usar, por exemplo, aqui o TextStudio, né. Então, quando é que tem vantagem assim utilizar, por exemplo, aqui o PyCharm, né? Quando, por exemplo, eu vou utilizar aqui esse pacote que é o Python-Tex, porque quando a gente usa esse Python-Tex, que é os códigos em Python aqui no LaTeX, a gente vai precisar basicamente sempre fazer essas três etapas, né? Compilar primeiro o PDF LaTeX, depois o Python-Tex e de novo o PDF LaTeX. Isso fica um pouco demorado assim para ficar fazendo, né? Então é um pouco trabalhoso. Então o que a gente vai fazer é fazer aqui no PyCharm, mandar o Python aqui executar essas três etapas de uma vez só. E aí a gente não precisa se preocupar em ficar fazendo aqui por etapas. Então antes de fazer aqui no PyCharm eu vou mostrar como que a gente pode fazer no TextStudio para verem como que é um pouco mais demorado, né? Então aqui só para ilustrar, né, eu tenho aqui uma classe de exame. Eu vou usar aqui o Python-Tex e eu vou criar aqui questões. Aqui, só para exemplificar, eu vou criar uma questão só para mostrar, né? Então, deixa eu já criar aqui um ambiente de Python, né? Então aqui vai ter que dar um begin pycode. Vou ter que dar um. Então, lembrando que aqui a gente está em ambiente de Python, aqui dentro, né? Nessa parte aqui a gente está na ambientação de Python, tá? Aqui o que eu estou fazendo, né? Aqui basicamente o que eu estou fazendo aqui é criar, deixa eu colocar assim, criando questões, né? Tá. Então, basicamente o que eu vou estar fazendo aqui é criando questões, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma prova, uma atividade avaliativa, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um problema bem simples assim. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir três variáveis. Então, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de A, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de B, e vou definir uma variável C, que eu também vou chamar aqui no Python de C. Então, determine o valor da expressão, vou colocar assim, de x dada pela expressão, vou colocar assim. Então, eu vou definir aqui uma expressão que eu tenho que calcular, né? Então, por exemplo, eu vou fazer A vezes B, e isso aqui vai somar com C, tá certo? Então, essa é minha questão que eu, por exemplo, vou mandar para o meu aluno resolver, né? Já vou compilar aqui. Ele já compilou. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então ele compilou aqui, mas ainda tem as interrogações, né? Porque a gente está usando o ambiente de Python. Beleza. Então tá aqui a questão, né? A primeira questão. Tá. Então eu já vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, o meu gabarito. Então eu vou dar aqui um begin solution. Tá. Então, antes de colocar aqui o gabarito, né, eu vou já fazer as variáveis aqui no Python, no ambiente de Python. Então, eu vou escolher, por exemplo, o A, eu vou escolher como 2, o B eu vou escolher como 6 e o C eu vou escolher como -7. Tá? E vou definir minha variável x. Então, minha variável x é A vezes B mais C.
Então, x é A vezes B mais C. Tá? Então, a resposta aqui que a gente vai colocar, né? Então, vou colocar assim, o valor da expressão x é, então, o nosso x é, ele vai receber o valor lá que eu mandei ele calcular, né? Então tá aqui. Então como é que a gente faria aqui para compilar? Então a gente compila aqui uma vez, ele vai compilar aqui o meu arquivo, né? Então aqui o foco não é ficar usando tantos pacotes, né? Eu só estou focando mais no Python aqui para usar. Então, aqui faltou, eu pedi para ele exibir as respostas, né? Beleza. Então tá aqui, ó. Aqui ele vai exibir, quando ele compilar aqui, ele vai exibir a minha resposta, né? Então, por enquanto tá tudo em correção porque ele só fez a compilação. Então agora a gente faz o seguinte, a gente vem aqui na pasta, eu vou usar aqui o PowerShell para compilar, ó. Então eu vou acessar minha pasta, dou um CD, arrasto a pasta aqui, dou um Enter, e agora a gente vai para a segunda etapa aqui, né? A primeira eu já fiz, que é o PDF LaTeX, agora a gente vai para o Python Text. Então a gente vem aqui, dá um Python Text, o nome do meu arquivo eu chamei de test.text. Então agora ele vai compilar aqui o Python Text, né? Então deu tudo certo, não deu nenhum erro. E se eu quiser eu posso até compilar aqui. Eu posso dar um PDF LaTeX, test.text, né? Então ele vai compilar aqui. E aí quando ele terminar, ele já vai alterar aqui meus arquivos. Então ele compilou aqui. Eu posso voltar aqui, ó. E pronto, ó, ele já substituiu. O A vale 2, o B 6 e o C menos 7. Eu pedi para ele fazer essa operação, né? A vezes B mais C. Então ele fez, né? 2 vezes 6 dá 12, 12 menos 7 dá 5. Então tá aqui a minha resposta, né? O legal aqui é que ele faz tudo automático, né? Então você, por exemplo, você pode vir aqui alterar o valor e pedir para ele fazer o cálculo de novo, você não precisa usar uma calculadora ou alguma coisa assim para fazer, ele faz tudo automático para você. Então isso é bem interessante para fazer questões aqui, de uma forma automática usando o Python, né? Só que o que dá trabalho aqui é ficar fazendo essas três etapas, né? Porque como a gente está usando o Python Text, a gente é obrigado a fazer essas três compilações aqui. Então, se a gente não precisasse do Python Text, até que era só fazer o PDF LaTeX. Então, como é que a gente usa aqui então o Python? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui na pasta, que eu tenho o meu arquivo .text, e nela eu coloco um arquivo aqui que tem essa extensão .py, que é do Python. Eu vou chamar esse arquivo aqui de compilar. Tá? Então eu vou abrir ele aqui no PyCharm. Tá? Eu vou deixar um link na descrição para como fazer a instalação do Python e PyCharm para quem quiser. Mas isso aí vocês acham fácil, então eu já tenho o PyCharm instalado. E na verdade vocês vão ver que é bem simples, né? Se o arquivo .py já está na pasta do .text, é bem simples. Então o que a gente vai precisar? Primeiro a gente vai precisar de uma biblioteca. Então eu vou colocar assim, ó, importando as bibliotecas. Na verdade a gente só vai precisar de uma, que é a OS. Tá? A gente só vai precisar dela. E aqui a gente vai colocar as compilações. Então eu já vou colocar aqui, ó, compilando em, deixa eu colocar assim, PDF LaTeX. Depois a gente vai compilando em Python Text. E por último, na verdade é o mesmo, né? Eu vou copiar aqui. A gente vai compilar o PDF LaTeX. Então como é que a gente vai compilar o primeiro PDF LaTeX? Então na verdade você vai dar o seguinte comando. Você vai vir aqui e vai escrever os.system, aí abre aqui um parênteses, e aqui você põe o nome do arquivo. Então no nosso caso eu chamei de test.text. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, aí você vem aqui em Run, compilar. Vou mandar ele compilar para ver se já vai dar certo. Então ele vai começar aqui, ele vai fazer
Opa, aqui ele não fez na compilação, né? Ah, eu esqueci de uma coisa. Na verdade eu tenho que dar um PDF latex espaço, aí o nome do arquivo. Agora sim. Beleza, então agora eu vou dar aqui. E pronto, ó. Ele está fazendo a compilação do PDF LaTeX dentro aqui do PyCharm. Então, eu vou fazer a compilação normal. Aqui ele demora um pouco porque o meu computador é lento. Mas ó, ele terminou. Tá? Você pode até vir aqui, ó. Eu vou até mudar aqui os números, ó, pra gente ver. Eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 6. Aqui eu vou colocar -2. E aqui eu vou colocar... colocar 20. Tá? Tem que salvar. Tá? Você faz as alterações e salva. Pode minimizar aqui. Tá, então vamos fazer o resto aqui. Ó. Então, esse aqui a gente vai ter que fazer duas vezes, né? Então, eu vou colocar aqui no primeiro e no último. E aqui no meio, que é o Python Text, a gente só vai mudar aqui, ó. Eu vou dar um Python Text. Vou salvar e pronto. Tá aqui o código. Tá? Basicamente é isso que você vai ter que fazer. Se esse arquivo .py não estiver aqui, você vai ter que criar um caminho aqui. Tipo, você vai ter que pôr um caminho e definir aqui aonde que está o teu arquivo. Então eu sugiro que você deixe na mesma pasta que você está o arquivo.txt. É mais fácil, mas aqui você teria que fazer tipo um caminho assim, c, dois pontos, barra, sei lá, users, barra, documents e assim por diante. Tá? Mas eu acho que não tem necessidade. Tá bom? Beleza, então tá aqui, então eu já vou compilar aqui, ó. O legal é que ele vai fazer tudo automático de uma só vez. Ó. Então ele vai compilar primeiro o PDF LaTeX, então ele vai compilar aqui, e terminou. Ele já vai para o Python Text, que é aqui, ele já está no Python Text, deu certo, não deu nenhum erro, né? E agora ele já está na última etapa, que é o PDF LaTeX. Então eu já vou deixar até aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai alterar automático aqui os números para mim. Ó, já alterou, então ele terminou aqui. Ele terminou aqui e já alterou aqui os números para mim. Ele já fez todos os cálculos. Você pode até, se quiser, colocar mais coisas. Por exemplo, eu vou criar uma outra variável d igual a, sei lá, 2. Vou colocar 15 e aqui 3. E aqui eu vou colocar assim. Vou criar uma variável d, agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Ó. Pedir para ele fazer a vezes b mais c vezes d. A vezes b mais c vezes d. Beleza. Então eu já criei as variáveis, né? Então eu já vou pedir. Aqui o que você pode fazer também, ó, no PyCharm, né? Você pode vir aqui no final, por exemplo, você pode colocar assim, dar um print e colocar aqui, por exemplo, assim, processo finalizado, por exemplo. Ele vai ter exibir essa mensagem que deu tudo aqui. Outra coisa que você pode fazer também é, por exemplo, isso aqui é mais quando se você estiver querendo usar para automação, mas você pode, por exemplo, criar aqui uma variável. Por exemplo, eu vou criar assim, nome do arquivo. No meu caso, ele é teste, né? Então eu vou fazer isso aqui. Aí aqui, em vez de eu colocar o nome aqui, por exemplo, se você tiver vários arquivos .text, você pode fazer esse código ficar compilando todos eles, né? Entende? Tipo, em vez de ter só um aqui, você ter dois arquivos text, 3, 20, você pode usar o PyCharm aqui para fazer isso. Então aqui, basicamente, você tem que fazer o seguinte. Você coloca um F aqui, e aqui você coloca entre chaves, ó, e aí coloca o nome. Aqui. Eu chamei essa variável, né? Eu já vou copiar isso aqui, ó. Colocar aqui. Eu vou colocar um F e aqui. Pronto. Então, se você tiver vários arquivos, você pode ir alterando. Ou se você tiver pegar esse mesmo código aqui, né, for para outra pasta e tiver outro nome do arquivo, você só faz a alteração aqui no início. Essa parte aqui embaixo não precisa alterar nada. Então, você pode clicar aqui no play, para ele compilar, né? Então, ele vai começar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar. Então ele está fazendo aqui a compilação. Já terminou.
Já está fazendo aqui o Python Text, não deu nenhum erro, né? Não pode dar. E já está compilando aqui o meu PDF LaTeX. Então, eu vou voltar aqui. Ele já vai fazer as alterações aqui para mim. Ela terminou. Aqui ele coloca o processo finalizado. Então, deu tudo certo. E aqui está a operação final. Então, ele fez a multiplicação 6 vezes 3, né? Mais 15 vezes 2. Aí ele fez a conta final e o resultado deu 12. Beleza? Então, você pode fazer as edições aqui no TechStudio, né? E quando você precisar compilar, assim, é mais assim, quando você for usar o pacote aqui do Python. Deixa eu deixar assim, ó. Então, pacote do Python, né? Na verdade aqui tem que pôr entre porcentagem, que é o comentário. Então, basicamente, quando você usar o Python Text, você pode vir aqui e usar o PyCharm e fazer a compilação. Tá? É assim que funciona. Beleza? Bom, qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. Tá? Muito obrigado.